Boa tarde, meus lindos! Vamos começar a nossa aula de geografia. Pega aí o seu livro, abre na página 42, tá bom? E o assunto da nossa aula de hoje é sobre a vegetação. Então vamos entender o que significa a vegetação. Vamos lá, a tia vai ler e você acompanha no seu livro, certo? Então vamos lá começar. Vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local, ou seja, são várias plantas, é um conjunto de plantas em um determinado local. Vegetal é planta, então vegetação é o conjunto das plantas, bom? Só há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença da luz e do calor do sol, de água, de um solo com nutrientes e ar. Então, para as plantas se desenvolver, precisa de o quê? Luz do sol, precisa de água. Se não tivesse água, se não tivesse luz do sol, se não tivesse um solo apropriado, uma planta ia crescer? Não, ela ia morrer, né? Ela não ia se desenvolver, ia ser abafado, não ia ter água, tá bom? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que plantas nativas surjam nos mais diversos locais. Então temos as florestas, né, o cerrado. Não precisou, tem plantas que não precisou o ser humano pegar uma sementinha, plantar lá, né, naquele solo, não. Tem plantas que precisam do ser humano, mas nem todas precisam. Outras podem se desenvolver, podem nascer sobre a ação do vento, né? Como temos aqui, da chuva, dos pássaros, né? Das borboletas. Então aí tem essa ação, ela também nasce, as plantas. A vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializado, ou seja, aquelas plantas, né, pelas indústrias. Além de produzir o oxigênio necessário para a vida, serve como alimento para outros seres vivos. Então, a vegetação, ela serve também para alimentos para os seres vivos, aqueles animais que moram em florestas, que se alimentam daquela planta, né? A planta também, o vegetal, ele serve para o nosso oxigênio, né? Dos seres humanos e dos animais, como a gente já aprendeu na aula de ciências, né? Sobre isso. Então vamos continuar aqui. É ainda o habitat natural para muitos animais. Purifica o ar, ameniza altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos, como remédio, roupas e móveis. Então, nós precisamos dos vegetais, né? Esses móveis que vocês têm de madeira foi por conta de um vegetal, né? De uma planta, do caule dela, né? Do tronco dela. Remédios que são feitos de vegetais, né? De plantas, produtos, né? Também as plantas, né? Os vegetais purificam o ar, né? Servem de sombra. Tá o sol quente, a gente vai para debaixo de uma planta, a gente fica naquela sombra. Então a vegetação é muito importante, né? Os vegetais, as plantas são muito importantes para a nossa vida. Então devemos cuidar dele. Vamos continuar aqui. O Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. Então, vegetais nativas ou originais são vegetais que nascem sem precisar que o ser humano tenha plantado lá aquela planta, como a gente viu, né, sobre a ação do vento, né, sobre a ação dos animais, né, dos insetos. Então essas plantas também se desenvolvem, né, da chuva, então ela cresce, né, naquele solo, ela por si só ela nasce. Então vamos entender como funciona cada vegetação, como é a característica, né, de cada vegetação. Então temos a floresta. A floresta é o que? Tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Eu não sei se vocês já viram em filmes, né? Florestas na TV. Então são árvores altas, né? Próximas umas das outras. Nela há uma grande diversidade de plantas: jequitibá, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambaias, bromélias, orquídeas e várias outras, né?
Então essa é a característica da floresta. São árvores altas, grandes e próximas umas das outras. E o cerrado? Que tipo de vegetação é o cerrado? Como você pode ver nessa imagem, tipo de vegetação marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras afastadas. Então, são plantas baixinhas, né? Então, são afastadas umas das outras. É uma aqui, lá não sei aonde, né? Porque é afastar. Em geral, as árvores são baixas, com tronco fino e retorcido, como você pode ver na imagem. Então, vamos para a página 43. Que tipo de vegetação é a litorânea? Vegetação rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros, como você pode estar vendo isso aí parece um pouco uma ilha, né? Também parece um pouco um local perto da praia. Então, essa vegetação litorânea é uma vegetação que tem muito comum coqueiros, né? E o mangue? Que tipo de vegetação, que tipo de plantas é o mangue? Vegetação que ocorre em terrenos onde as águas do mar e de um rio se encontram, marcada pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas, né? Como nós já aprendemos sobre raízes aéreas, né? Que elas nascem, né? Perto da água, né? E as aéreas são de locais altos, né? As aquáticas são dentro da água e as aéreas são de locais altos. O campo, vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, gramíneas e pequenas árvores, como você pode ver aí. Muito comum a gente ver nessa vegetação, o campo. A caatinga, vegetação adaptada a climas secos, geralmente compostas por árvores de pequeno porte e espinhentas. Nelas são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru. Então, vocês já viram essas plantinhas, né? Os cactos. São aquelas plantinhas com muitos espinhos. Então, é comum vermos cactos na caatinga, tá bom? E o pantanal? Olha para essa figura. Possui uma vegetação diversificada, diversa, com espécies vegetais típicas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Então, o pantanal é uma mistura da floresta, né? Plantas da floresta, da caatinga e do cerrado. Apresenta plantas aquáticas que nascem na água e também nas margens do rio. Então temos vários tipos de vegetação, né? A nossa vegetação é diversificada. Temos o mangue, a vegetação litorânea, o campo, a floresta. Então cada um tem uma característica, cada um é de uma forma. Tem árvores altas, que é a floresta, tem o cerrado, que são árvores baixas. Então cada um se caracteriza de uma forma, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. A tia vai colocar a tarefa, né, para vocês copiar no caderno de geografia. Então, ótima aula e beijinhos!